A paz do Senhor, amados irmãos. Tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, o irmão Edson. Muito bem. Vamos estar dando continuidade aos nossos estudos, das nossas lições bíblicas do nosso quarto trimestre de 2017. A nossa revista de adultos, e ela tem como o tema desse trimestre, desse quarto trimestre, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos estar falando hoje, ministrando a nossa aula de número 8, onde nos traz o tema Salvação e Livre Arbítrio. Vamos estar falando o que é salvação e livre-arbítrio. Isso é um tema muito discutido, né? Temos aí muitos debates a respeito desse tema. Isso já se arrasta aí há algum tempo, né? No quarto século, Agostinho já tratou deste assunto, lá por volta dos anos 300. Então, isso quer dizer que há mais de 1700 anos esse tema vem sendo discutido. Depois nós vemos aí Armínio com uma tese e trouxe aí a tese sobre o livre-arbítrio. E é um tema bastante polêmico. De antemão, já quero informar que não vai ser nesta aula que nós vamos resolver o problema do livre-arbítrio, né? Mas nós podemos somar aí nos nossos conhecimentos teológicos, né, mais alguns conhecimentos aí para o nosso enriquecimento espiritual aí mediante as Escrituras. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, na medida que nós podemos conhecer as Escrituras, Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. Muito bem. Vamos à nossa aula. O nosso texto áureo ele está com base em Salmo de número 25, versículo 12, onde diz o seguinte: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E a nossa verdade prática está escrito assim: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. Então, nós já, entre a nossa verdade prática e o nosso texto áureo, já dá para nós entendermos aqui o que a lição vai estar falando conosco, tá certo? Então, durante aí essa lição, nós vamos estar tratando deste assunto. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de João, no capítulo de número 3, versículo 14 ao versículo 21. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Imagino que você já deve ter lido. Se não o leu, faça isso agora. Dá uma pausazinha no seu vídeo aí e faça essa leitura. Havendo necessidade, podemos voltar aqui e esclarecermos dúvidas na lição. Aconselho que você esteja de posse da sua revista, né, para que nós possamos, ao longo da lição, estamos lendo junto aí os temas aí para esclarecimento da nossa videoaula. Esta videoaula ela tem 3 objetivos específicos.
né, a nossa lição. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro objetivo vai mostrar qual a eleição bíblica, mostrar que a eleição bíblica é segundo a presciência divina. E o segundo objetivo, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre-arbítrio. E o terceiro objetivo, conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Tá certo? Então, diante desses 3 temas, vamos estar discutindo aí ao longo da nossa lição. A nossa lição também ela está dividida em 3 tópicos, onde se trata dos mesmos assuntos, dos objetivos específicos, que a eleição bíblica é segundo a presciência divina, Armínio e o livre-arbítrio, tá? Armínio e livre-arbítrio, e a terceiro objetivo, eleição divina e livre-arbítrio. Muito bem. A nossa introdução, ela está escrita o seguinte. Nós vamos ler aqui na nossa revista. Acredito que você esteja de posse da revista, porque a nossa leitura ela segue aí a leitura bíblica, né? A leitura da nossa revista. Você pode estar acompanhando aí na sua revista. Bom, onde diz o seguinte: na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi a salvação. Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos, por decisão pessoal e liberdade individual. Os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai que quer que todos os homens se salvem e que ninguém se perca. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, está esta leitura. Muito bem. Então aqui sabemos que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele ofereceu salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Então, por decisão própria e liberdade individual, né, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna. Tá? Então, é por decisão própria. Olha, por decisão pessoal. Por decisão pessoal. Ninguém pode decidir pelo outro. Então, é uma decisão pessoal e liberdade individual. Então, você tem a liberdade individual de escolher, de receber ou não. Olha, então dessa maneira, decisão pessoal e liberdade individual. Os que recebem a oferta da salvação são destinados à vida eterna. Então, essas as condições. Então, ninguém força nada. Então, é decisão pessoal, né, e liberdade individual. Então, isso aqui é o livre-arbítrio. Isso é que nós vamos discutir ao longo da nossa aula. Então, nós vamos continuar aí. Essa passagem aqui não está na revista, tá? Então, se você quiser anotar, anote para depois você está lendo aí na sua, tirando dúvidas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 ao 30, diz o seguinte:
E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um, por isso são chamados. Então, na continuidade do versículo, diz assim, o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós temos aqui 5 pontos básicos do propósito das pessoas que são chamadas, né, para o propósito de Deus, as pessoas que são chamadas para um propósito. Então, Deus primeiro, Deus primeiro conhece, depois que ele conhece, ele predestina, depois ele chama, e depois ele justifica, e depois ele glorifica. Então, nós temos aqui 5 pontos para a gente estar discutindo aqui na sequência. Muito bem. Esses 5 pontos aqui, nós temos uma eleição. Né? Temos uma eleição aqui. Uma eleição. Nesta eleição, esta eleição, ela é chamado estas pessoas nessas condições. Deus, primeiro, ele conheceu. Lembra que lá nós falamos aqui, ó, Deus, primeiro ele, dantes ele conheceu, então, dantes ele conheceu, também os predestinou. Depois que ele conhece, ele predestina. E nós vamos estar falando sobre a predestinação. O que é isso? Deus primeiro ele conheceu, depois ele predestinou, depois ele chamou, justificou e glorificou. Então, para se chamar alguém para um determinado serviço, né, para se chamar, para qualquer relacionamento, precisa se conhecer. Então, precisa se conhecer. Né? Deus também é assim. Para qualquer relacionamento conosco, ele precisa nos conhecer. Então, a leitura lá de Romanos, no capítulo 29, diz que ele conheceu. E depois que ele conhece, ele predestinou. O que é isso? Pensou no futuro do homem. Quando ele pensou no futuro do homem. E depois ele chama. O que é isso? Chamou. Após conhecer, ele vai analisar o destino. Tá certo? Ele conheceu, agora ele quer algo de bom para este homem. Então ele analisa o destino do homem. E depois ele justifica. Logo, ele já analisou o destino, agora ele já conheci, já tenho como falar. Ou seja, eu já conheci a pessoa, já tenho como como justificar aquela pessoa para outro. É assim que acontece no dia a dia nosso. Quando alguém nos justifica, dá um testemunho de nós, fulano de tal é uma pessoa assim, assado. Então está justificando. Deus também é assim. Depois que ele passa por esse processo, agora ele já conhece, ele já tem o que falar desta pessoa. Embora ele conhece desde o princípio, né? Nós vamos estar falando. E depois disso é o estado final. O estado final é a glorificação. O estado final é a glorificação. Ele glorificou. Então, aí o estado final aqui é a eleição. Nós vamos estar discutindo melhor isso aqui para os amados entenderem o que quer dizer essa eleição e a predestinação. Está falando aí que ele predestinou. A nossa leitura, primeiro tópico, fala sobre a eleição bíblica segundo a presciência divina.
Então, segundo tópico, no primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, onde vai falar sobre a eleição de Israel, a eleição para a salvação e a presciência divina. E aqui nós vamos estar discutindo esse organograma. Aqui nós vamos estar discutindo, né, esse organograma aqui, nos 3 subtópicos do nosso primeiro tópico, nós vamos estar discutindo essa situação aqui, para nós entendermos melhor aqui sobre a eleição. Aqui nós temos aqui 2 eleições, eleição de Israel e a eleição para a salvação. E aqui nós vamos estar falando sobre isso. Muito bem. O primeiro subtópico fala sobre a eleição de Israel. O que é isso? Olha, acompanha na sua revista aí. Olha, a eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. O que é isso? Ó, exemplo disso é o chamado de Abraão, sua descendência que, mais tarde, formaria a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhes fez promessa. Gênesis, no capítulo de número 12, versículo do 1 ao 3. Conhecemos muito bem essa passagem, onde Deus faz promessa a Abraão. E nós vemos aqui essa foto, essa imagem aqui, ela está mostrando aqui Abraão, um amigo de Deus e pai da fé. Nós vemos aqui Abraão teve um chamado, e nesse chamado a Bíblia diz que ele sai, né, de Ur dos Caldeus para uma cidade onde Deus iria mostrar, para um lugar onde Deus iria mostrar. E aí ele sai sem direção, porque ele não sabia onde era essa cidade. Então aqui nós vamos estar discutindo sobre esta obediência aqui que ele fez, porque ele poderia também desistir, ele poderia não aceitar, mas ele escolheu aceitar. Então aqui nós vemos que Abraão aqui teve um livre-arbítrio. Ele poderia não ter aceitado este chamado, mas ele aceitou. Então nós vamos estar discutindo aqui esse assunto também na continuidade dessa lição. Então muito bem, olha, livre, acompanha na sua revista, e espontaneamente o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele havia a possibilidade de não atender a esta convocação. Neste sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel é específica e pontual, ou seja, a eleição de Israel é específica e pontual, ou seja, é específica para Abraão e pontual, ou seja, foi destinado ou exclusiva para Abraão. O chamado foi para Abraão. Deus tinha um propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Por ser pontual, específica e coletiva, a eleição de Israel não pode ser usada como base para fundamentar a salvação individual do crente, nem mesmo os judeus, no sentido de Deus decretar uns para a vida eterna e outros para a eterna danação, ou seja, eterna perdição. Além do mais, ao meio do livre-arbítrio que Deus deu a Israel, a nação chegou a perder algumas bênçãos prometidas, porque se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem. Jeremias capítulo 6, versículo 30 e capítulo 7, versículo 29 está esta passagem bíblica onde fala da rebelião do povo, e aí o povo teve prejuízos de algumas bênçãos por causa da desobediência. Segundo o apóstolo Paulo, isso nos serve de exemplo a fim de não repetirmos ao mesmo erro do povo de Deus no Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 6
versículo 6 e versículo 11, tá? Esta passagem bíblica onde o apóstolo Paulo nos adverte para não corrermos este mesmo erro que o povo fez lá no Antigo Testamento. Não temos como falar da eleição, olha, não temos como falarmos da eleição de Israel sem falarmos de Abraão, pois ele foi o primeiro hebreu da história de Israel. Essa passagem não está na revista, tá, Marcos? Isso aqui foi eu que acrescentei aqui na nossa leitura. Precisamos saber que Abraão não foi chamado para ser salvo. Olha, preste atenção. Precisamos saber que Abraão não foi chamado para ser salvo, e sim para uma tarefa específica. À medida que ele aceitou o Evangelho foi anunciado para ele. E isso está escrito pelo apóstolo Paulo, tem um errinho aqui, pelo apóstolo Paulo. Isso está escrito em Gálatas, tá? Aqui tem um erro aqui tinha a palavra Gálatas. Está escrito em Gálatas pelo apóstolo Paulo. Aí ele aceita o eterno e aceita o chamado para ser. Está bem desconexo aqui. É para ser pai de uma grande nação para o eterno. Pai de uma grande nação para o eterno, para Deus. Olha, se Abraão, fiz uma pergunta aqui, se Abraão tivesse recusado o chamado, ele ganharia o inferno? Se ele tivesse recusado o chamado, Abraão ganharia o inferno? Claro que não, claro que não. O que ele perderia era de ter uma experiência com Deus, tá certo? Porque ele já tinha crido no Deus Todo-Poderoso, ele já tinha crido no único Deus, né? no único Deus, no Deus verdadeiro. Então ele poderia não ter aceitado o propósito, mas se ele não tivesse aceitado, tivesse recusado, ele ganharia o inferno? Fiz a pergunta. Eu disse, claro que não. O que ele perderia era de ter uma experiência com Deus. Tá certo? Aqui, irmãos, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, alguém recusa, Deus levanta outro. Deus poderia ter levantado outra pessoa. Olha, se ele não tivesse atendido o chamado, Deus levantaria outro homem. E hoje estaríamos falando deste outro homem, né? O que sabemos é que a eleição de Israel foi algo exclusivo, assim como o chamado de Abraão. E Abraão não foi egoísta de ficar para ele só o que o Altíssimo queria. Ele compartilhou as nações. Tá certo? E foi-lhe imputado por justo. Deus lhe fez promessas de 7 bênçãos advindas deste ato de obediência, de ouvir o Altíssimo. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e o versículo 3 está falando sobre essas bênçãos que veio, né, de Israel através do patriarca Abraão. Então, amados, aqui nós sabemos que se Abraão tivesse recusado o chamado, não tinha acontecido, Deus não tinha destinado ele ao inferno, não. Ele simplesmente não tinha o contato com Deus. Aí Deus poderia levantar outro homem. Estaríamos falando hoje aqui de outro homem. Na Bíblia estava escrito lá outra pessoa e não Abraão. Mas Abraão escolheu, né, a obedecer. E quando obedece, Deus assim fala com o homem. Bendito seja Deus. Aqui nós temos aqui
né, a eleição de outros homens aqui, né, de Davi, né, eleição de Davi. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Davi falando sobre as coisas que Deus escreveu no livro de Deus, das coisas dele, né, que ele tinha, né, das coisas que ele tinha feito. Nós estamos aqui, vemos aqui também Jeremias, né, em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é uma passagem, uma foto aqui que eu busquei na mídia aí para, né, entendermos mais aqui o que é a eleição, o chamado de Deus. Temos aqui Jeremias no princípio, Gênesis no princípio. Nós vemos aqui duas sessões. No capítulo 1, versículo 1, capítulo 11, versículo 26, né? Capítulo 1, versículo do 1 ao 11, e depois o versículo 26. Nós vemos aí a origem do mundo, a humanidade e o pecado. Nós vemos aqui a origem do mundo, a humanidade e o pecado nesses versículos. E aqui, nesses versículos, nós vemos a criação, né, que acontece aí há 4.173 anos antes de Cristo. Depois nós temos o dilúvio, né, com aproximadamente aí 2.500 anos antes de Cristo. E aí nós temos um resumo, né? No resumo nós temos a criação, o pecado, o juízo e a graça. Eu acredito que aqui está invertido, que a graça vem antes do juízo, mas tudo bem. E aí nós temos, né, no capítulo 11, versículo 27 ao 50, e o versículo 20 e o capítulo 26, a história da salvação a partir da eleição de um homem, Abraão. Né? História da salvação a partir de um homem, Abraão. Os patriarcas Isaac, Jacó e José. Nós vemos que, amados, a salvação, lá no Antigo Testamento, ela estava centralizada. A salvação não era a salvação da alma, era a salvação, o livramento de uma catástrofe, o livramento de guerra, o livramento da fome, o livramento do inimigo. Então, aí Deus os concedia a salvação através da fé. Na fé desses homens, eles concedia a sua salvação da sua vida espiritual, por causa dos livramentos pessoais que Deus dava dos seus inimigos. Tá certo? Muito bem. Nosso segundo tópico vai falar sobre a eleição para a salvação. Acompanha na nossa revista. Olha, a salvação divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Tá? Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Olha, pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente ao seu chamado para a salvação. Entretanto, as Escrituras mostram claramente que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Então, amados, aqui a eleição para a salvação. O que é isso? Olha, o pecador, todos são chamados para a salvação. Deus
chama todos. A eleição divina é um ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo. É para todas as pessoas. E aí ele os torna santo. O que é ser santo? É aquele que busquem a crer em Cristo. Deus os chama para ser santo. Aí, esta eleição ela é proclamada para todos através da pregação do Evangelho. Então, isso quer dizer que eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer no Cristo que morreu na cruz do Calvário, no sacrifício. Isso que é ser salvo, para a salvação. Nós vamos falar mais na frente sobre o ato de predestinar. O que é isso? O porquê esta palavra? Quer dizer que somos predestinados? O que é isso? Então nós vamos estar falando um pouquinho na frente sobre isso aqui. Bom, então nós temos aqui a salvação. Olha, a salvação é pela graça sois salvos. Olha, eternamente pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Aí nós temos aqui, Deus, a soberania de Deus, o ato de salvação. E nós temos a eleição, temos o chamado. Olha, existe a eleição e aí existe um chamado. Deus faz uma eleição, eleitos segundo a presciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aí nós temos o processo. Esse processo aqui, voltando aqui que nós falamos sobre a eleição, sobre a salvação, salvação em Cristo e todos tornam santo. Olha, essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos. Tá certo? Então, voltando aqui. Olha, esse processo aqui de salvação, esse processo é em santificação do Espírito para obediência. Então, a palavra, o Evangelho é pregado, a pessoa entra no processo de santificação. E aí santifica-se o seu corpo, santifica-se para que o Espírito do homem se regenera, para que o homem se regenera através do Espírito Santo. E aí ele obedece, para a obediência. Se não houver esse processo, ele não consegue ser, predestinado. Olha, aí quando ele faz isso, entra a revelação. Aí aqui sim vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso aqui. A escolha, Deus escolheu, agora Deus escolhe todos. Deus escolhe todos. Mas nem todos são eleitos. Por quê? Por causa disso aqui, por causa do livre-arbítrio. Eu posso ser escolhido. Vamos voltar aqui nessa. Aqui. Olha, eu posso ser, Deus conheceu, predestinou. Aí ele chamou. Na hora que ele chama, eu posso. Ele predestinou. Não que Deus faz previsão, não é isso. Que Deus não faz previsão. Deus é sempre Deus, ele conhece o futuro, ele conhece tudo. Mas a predestinação é minha. Ele predestinou eu porque eu posso ter um livre-arbítrio e posso aceitar ou não o chamado. Posso aceitar ou não. Aqui, Deus conheceu Abraão, predestinou Abraão e chamou. Quando ele chamou aqui Abraão, a leitura nós já passamos, acabamos de passar, e vimos que ele atendeu positivamente o chamado. Quando é atendido o chamado, essa pessoa é justificado, é glorificado. Aí ele é eleito. Tá certo? Ele é eleito. Então,
Quando ele chama, quando ele conhece, a Bíblia diz que ele conhece desde o ventre. Então, quando ele conhece, a pessoa não é eleita, a pessoa é predestinada à eleição. Predestinada à eleição. Ele só é eleito aqui no processo final, aqui, na glorificação. Quando você está com o corpo glorificado, quando você vence. Por quê? Porque a vitória não está aqui no começo, não está aqui no meio, está aqui no fim. A vitória é aqui no fim. É aqui no fim, no estado final, é que você é eleito. É isso que eu gostaria de explicar. E ao longo da lição nós vamos estar falando a lição inteira nesse assunto. Né? A lição inteira nós vamos estar tratando deste assunto. É esse processo aqui, ó. Esse processo aqui. A obra, essa obra, essa obra aqui do livre-arbítrio. E aqui está, nesta decisão aqui, o homem pode escolher as obras de Deus ou a morte. Por quê? Porque aqui está o processo, os dois caminhos, está aqui, os dois caminhos, para a salvação e para a perdição. Onde aqui, nesta imagem, ela chama aqui como morte, a perdição. Chama, a imagem aqui está chamando como morte, que é o próximo. Aqui, ó. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Olha, eu coloquei aqui, né, chamei de as 5 fases da eleição. 5 fases da eleição. Olha, quais são 5 fases da eleição? Deus conhece, ele conheceu, olha, ele predestinou, aí ele chama, depois justifica e depois ele glorifica. Olha, porque os dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Está vendo que a vitória está aqui, ó, no final. A vitória está aqui, na glorificação. Mas ele só chega nesse processo aqui do final da glorificação a partir daqui, ó. A partir aqui, ó, no chamado aqui é que está a decisão. Aqui está a decisão do homem, bem no centro, tá vendo? Primeiro conhece, depois Deus predestina, aqui Deus chama. Então, aqui está a decisão. É que cabe a mim atender ou não esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, isso aqui é muito sério. Né? Precisamos estarmos sempre atentos a esse chamado para que nós sejamos, né? Para que nós possamos atender esses chamados. O terceiro subtópico fala sobre a presciência divina. Ó, presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, ou seja, antecipadamente, e de interferir na história humana. Ele é soberano, provedor e sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Então Deus sabe quem vai responder positivamente ao convite. Tá certo? Olha, Deus proveu o meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite. Então, aqui Deus proveu o meio de salvação. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão por mim. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esta providência aqui foi que Deus proveu. Deus proveu esta providência. Onde você está? Aqui ou aqui? Então, olha, pessoas, pecado, rebelião, separação. Quando a gente não atende, nós estamos nesse processo. Deus, paz, perdão, vida abundante e vida eterna. Quando obedecemos, nós temos o final aqui, ó, o destino
da eleição. Eleito, o eleito está nessa posição. Então, Jesus Cristo, esse aqui foi a providência de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Esse aqui é o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, onde muitos consideram, e eu também, como o texto áureo da Bíblia, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus providenciou, fez essa providência. Aí, o problema é que muitos não atendem a esse chamado. Olha, em sua soberania e presciência, estamos sob seus cuidados, mas, paradoxalmente, também desfrutamos do livre-arbítrio que ele nos deu, o que aumenta mais a responsabilidade humana de obedecer à sua vontade. Né? O livre-arbítrio aumenta a responsabilidade de receber a sua vontade. Muito bem, essa passagem aqui não está na revista. Façam anotações para que você possa ler aí nos seus estudos. Eleição, a definição de eleição, e predestinação é a definição de predestinação. Vamos ver aqui, a eleição. Olha, a eleição é a escolha de Deus daqueles que creem em Cristo. Esta eleição é uma expressão de amor de Deus que recebe como seus todos que recebem o Filho. Então Deus recebe como seus todo aquele que recebe o seu Filho. Deus recebe. Todos aqueles que recebem o seu Filho, Deus recebe. E aí, esta pessoa, ela é eleita. Esta pessoa é eleita, como falei ali. Predestinação. O que é? Qual a definição? A predestinação significa decidir de antemão e se aplica ao propósito de Deus, incluindo na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Então, isso quer dizer que Deus, de antemão, ele predestinou a minha vida para a salvação. Agora, eu vou ser salvo? Vai depender do livre-arbítrio meu. Se eu optar, receber o chamado, eu serei eleito. E não serei eleito se eu, no caminho, eu não chegar ao fim. Se eu não atender o chamado, a santificação, o propósito que Deus teve para a minha vida. O que acontece? Eu não sou eleito, perco a salvação. Então aqui, amados, está aqui, cai por terra toda tese de uma vez salvo-se para sempre. Por quê? Porque a eleição, quem é chamado não é eleito. O eleito está no final. O resultado das eleições é que sabemos quem foi eleito ou não. Não é no início, na escolha. Um partido ele escolhe um candidato e ele vai disputar as eleições. Ele só é eleito no final, na apuração das urnas. Tá certo? Por que o de Deus, as urnas de Deus, o cara é eleito no dia que ele é escolhido? Não, está errado. Isso aqui está totalmente errado. As pessoas que pensam desta maneira. Olha, algumas vertentes da doutrina da eleição. Aqui nós temos algumas vertentes da doutrina da eleição, assim como nós vamos ter as vertentes da doutrina da predestinação. Mas vamos aqui na eleição, doutrina da eleição. O que é isso? Olha, a eleição é cristocêntrica, isto é, ocorre somente em união com Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, tá certo? Então, eu só sou eleito se eu estiver em Cristo. Deus nos elegeu para a salvação. Ele nos elege para a salvação. Olha, a eleição
é feita em Cristo, pelo seu sangue e pelo seu sangue é fundamento da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário para remissão de pecado. Eu tenho que reconhecer a morte de Cristo, que foi sacrificial para salvação, para remir o meu pecado. Então eu tenho que reconhecer, uma vez salvo, salvo para sempre não. Uma vez salvo, eu preciso reconhecer e preciso me arrepender e preciso não continuar pecando para eu ser salvo. Não tem esse negócio de salvo para sempre. Olha, terceiro ponto. A eleição em Cristo, acima de tudo, é coletiva, isto é, eleição de um povo. Os eleitos são chamados. O seu corpo, minha igreja, o povo adquirido por Deus e a noiva de Cristo. Somente à medida que este se une ao corpo de Cristo, a igreja é a igreja verdadeira. Então precisamos fazer parte do corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, eu tenho que preservar ele em sacrifício agradável a Deus. Está em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, onde fala sobre o sacrifício agradável a Deus. E o meu corpo, eu tenho que oferecer ele em sacrifício, né, agradável a Deus. Então, uma vez salvo, salvo para sempre não. Uma vez salvo, eu preciso continuar em manutenção da minha salvação para eu continuar salvo. Tá certo? Muito bem. Quarto ponto aí. A eleição para a salvação e a santificação do corpo de Cristo. Não inalteráveis, são inalteráveis, mas individualmente a certeza dessa eleição depende da fé pessoal e vida em Cristo, e da vida perseverança em união com Ele. Ou seja, tenho que manter a minha união com Cristo, preservar a minha fé, para que eu continue dependendo de Cristo. Cai por terra o processo de uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, a eleição, quinto ponto aí, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante seu prévio arrependimento e fé no Espírito Santo. Admite o crente ao corpo eleito de Cristo. Então, uma vez, para mim ser eleito aqui, eu marquei aqui, grifei, para eu ser eleito, eu preciso sempre estar em arrependimento, né, e fé no Espírito Santo. Então, se eu for uma pessoa que eu continuo com as práticas mundanas, como que eu vou ter fé e como que o Espírito Santo vai habitar em mim? Então, preciso dessa manutenção. E as vertentes da doutrina da predestinação? Aqui são algumas vertentes da doutrina da predestinação. Quais são? Olha, Deus predestinou seus eleitos a serem, chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos e irrepreensíveis. Está aí as passagens bíblicas para os amados consultar. Adotados como filho, redimidos, participantes de uma herança para o louvor de sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, aqui, o processo de predestinar
predestina, conhecer antes. Eu só serei destinado e não pré, e destino. O meu destino está no final, por quê? Porque eu dependo desse processo. Eu dependo do chamado, dependo de ser glorificado, dependo de ser justificado. E aí vai. Eu dependo disso. Então, quando eu aceito a Cristo, aceito a fé, aceito o sacrifício do Calvário, eu preciso manter com essa manutenção da minha fé, para que eu continue no processo da eleição, para que eu seja eleito no final. Amém? Então é isso. Resumo. Em nenhum ponto da história sagrada, da Bíblia Sagrada, nós vemos Deus fazendo previsão, pois Deus vive o futuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tá certo? Então, a previsão, Deus já conhece o homem, já conhece, mas o homem tem liberdade para dar sua opinião, para seguir a ele ou não. Por isso que ele chama isso aqui de antemão. Deus não faz previsão, mas ele deixa essa decisão para o homem é que tem que escolher se quer ou não a salvação. Segundo tópico, Armínio e o livre-arbítrio. Nós vamos ver aí um breve histórico de Armínio e o livre-arbítrio, onde nós vamos falar, primeiro subtópico, Jacó Armínio. O que era Jacó Armínio? Em 1516 e 1609, nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominado de arminianismo. Sua principal característica era defender o livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Tá certo? Então, Armínio teve esse problema. A igreja que ele pertencia era de fé calvinista e ele não concordava com as ideias, salvo-se para sempre. Não concordava com essa ideia. Depois de sua morte, houve um movimento onde 46 teólogos defenderam sua tese teológica, onde ele defendeu eles defenderam e sustentaram a tese de Armínio. E aí se dá o início de um movimento chamado arminianismo. Olha, os arminianos defendem que Deus trabalha em conjunto com o homem. Deus faz sua parte e o homem faz a dele. Ou seja, Deus chamou. Agora, depois que ele chamou, o que vai acontecer? Primeiro Deus conhece o homem. Depois Deus que conhece, ele predestina e depois ele chama. Então aqui, Deus está trabalhando com o homem. Quando ele chama, o homem atende ou não. Por esse motivo, Deus não trabalha só no processo da salvação. Eu preciso querer ser salvo. Se eu não quero, Deus não consegue fazer eu não consigo ser salvo, mas eu preciso ser salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, não. Preciso querer. Olha, os calvinistas defendem a tese de que Deus trabalha sozinho, ou seja, Deus elege e pronto. Não precisa de mais nada. Está salvo e sempre salvo. Isso aqui cai por terra, não é verdade. Porque aqui, onde está o livre-arbítrio? Aqui não tem livre-arbítrio.
Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre, porque Deus, eu preciso aceitar ou não. Aqui tem uma imagem aqui do Jacó Armínio, né? Aqui nas suas teses aqui. Essa é uma foto ilustrativa para o nosso conhecimento. Olha, Deus é tão generoso, eu coloquei aqui, achei esse interessante. Deus é tão generoso que dá a liberdade de plantar o que você quiser, tá certo? Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Então, colhemos aquilo que plantamos, a fé. Aqui só uma imagem aqui para ilustrativa sobre os dois caminhos, né? Um dos caminhos no início não tem muita diferença do outro, certo? Aqui normal, o caminho aqui no início é igual esse aqui, asfaltado, bonitinho. Aí quando começa aqui a andar para frente, vamos vendo que ele é muito esquisito, né? O caminho mau da perdição, e o homem às vezes, mesmo vendo, né, a Bíblia diz que o inimigo ele cegou o entendimento, e aí às vezes o homem, mesmo vendo esse caminho tortuoso, mas ele continua indo por ele, tá certo? Então isso aqui é uma decisão do homem, isso aqui é uma decisão própria, eu não posso tomar decisão por ninguém, e Deus pode tocar sim no coração do homem, para que o homem siga o caminho certo. Isso Deus pode fazer. Mas às vezes o homem endurece o coração e aí não ouve o chamado. Quando eu não ouço o chamado, aí infelizmente Deus não consegue fazer me libertar. Segundo tópico, o livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolha e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especialmente se tratando da salvação. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Jesus ou não, embora Deus dê a todos a oportunidade de salvação. Aquilo que eu já falei. Deus dá a todos a oportunidade de salvação e cabe a gente ouvir esta voz ou não. No Jardim do Éden, o Criador otorgou que o livre-arbítrio ao homem. A Israel deu também esta prerrogativa. Deuteronômio capítulo 30, versículo 9. Aqui no Deuteronômio está escrito, ó, o céu e a terra tomo hoje que testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus aqui dá uma opinião para que o homem escolha a vida, para que vai bem a tua descendência. Infelizmente, às vezes o homem escolhe um caminho que não glorifica a Deus. Outra vez, aqui para a nossa reflexão aqui, respeitar o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O homem tem esse poder de decisão, pode opinar, escolher, seguir, mas nunca interferir. Deus não vai interferir na decisão, tá certo? Essa decisão é minha, é pessoal, e eu preciso decidir. Muito bem. Terceiro subtópico, o livre-arbítrio na Bíblia. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Logo por ele ser naturalmente livre, também seus filhos possuem a faculdade de escolher livremente. Por isso, o Criador sempre incentivou a nação a escolher o caminho da vida. Então, Deus sempre incentiva o homem a escolher o caminho da vida. Às vezes, nós não somos sensíveis e não ouvimos a sua voz. Tá certo? Essa é a referência bíblica, acabamos de ler também. Assim, segundo as Escrituras, e em Adão todos são predestinados para a perdição, em Cristo.
para a perdição. Em Cristo todos são predestinados para a salvação, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos para serem salvos. Então, Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos para remir os nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Mas eu preciso crer nesta providência de Deus. Ó, o pecado também, é a palavra que ficou errada, também maculou o livre-arbítrio, pois ele cegou o entendimento da humanidade para não crer no Evangelho e não crer na realidade do inferno. Viu? O pecado ele cega, eu acabei de falar. Ele não crê na realidade do inferno. E aí ele deixa as pessoas crendo nas coisas do mundo. E aí não crê nas coisas de Deus. Infelizmente não tem o que Deus fazer. Muito bem. Terceiro e último tópico da nossa lição, a eleição divina e livre-arbítrio. A eleição divina, a escolha humana e fatalismo, a possibilidade da escolha humana. Vamos adiante. A eleição divina. A eleição é uma escolha. A eleição é uma escolha soberana de Deus, que tem como objetivo de seu amor todos os seres humanos. Não é uma obra de levar em conta o mérito humano, mas que é feita exclusivamente em Cristo. Então, a eleição, amados, é uma obra exclusiva de Cristo. Foi Deus que criou a eleição para que o homem escolhesse, mas a escolha é do homem. É a escolha do homem. Mas a salvação ela é feita não é por mérito do homem, mas é exclusiva em Cristo. É Cristo que tem o mérito da salvação, de nos salvar. Olha, Deus nos elegeu para quê? Para que Deus nos escolheu? Para que Ele nos escolheu? Isso aqui é uma pergunta, embora tem 2 pontos aqui, mas para que Ele nos escolheu? Ele nos escolheu, primeiro, ser propriedade particular. Está na Bíblia. Também, segundo, vivermos em santidade, ser separado. Por isso, propriedade particular, viver separado, viver em santidade. Olha, para liberdade, para não aprisionar, para o não aprisionamento do pecado. O pecado não pode contra nós. A Bíblia diz que nós já somos livres. Precisamos crer em Cristo para ser livre disso aqui, do pecado. Olha, quarto, para sofrermos pelo Evangelho. Aquele que crê em Cristo sofre e prega o Evangelho para as nações, para aquele que precisa de uma salvação. Então, precisamos sofrer pelo Evangelho. Para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Ele nos escolheu. Segundo subtópico, escolha humana e fatalismo. A graça comum é estendida para todos os seres humanos, abrangindo-lhes a oportunidade para crer no Evangelho e que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalista de Deus. Fatalismo. Acontecimento que operam independentemente da nossa vontade. Olha, e todos quais não podemos escapar. Ora, a eleição de Deus não é destinada somente a alguns indivíduos, enquanto os outros, por escolha divina, vão para o inferno. E isso vai contra a natureza amorosa e misericórdia do Criador. Por isso, individualmente,
Ele dá a oportunidade para todos se salvarem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Então, esta oportunidade Deus dá a todos. Não é um fatalismo, é uma oportunidade dada a todos. Agora, todos se salvam? Não. Por que todos não se salvam? Porque por causa do livre-arbítrio, por causa do entendimento que é cegado. O inimigo cega o entendimento, não crê no Evangelho e não crê que o inferno é real. E aí acabam indo para o caminho errado. Mas isso aqui é uma realidade. Encontrei essa foto aqui, esta imagem, onde a serviço da humanidade. Deus está aqui, amados, está a serviço da humanidade. Por quê? Porque ele abriu uma inscrição, digamos assim, para todos. Agora, todos vão ser salvos? Não, porque não creio. Tá certo? Então é isso. Terceiro subtópico, a possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam o fato de o ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, aqui nós vemos aqui, né, uma imagem onde creu na palavra de Deus, está na sua mão, creu, a Bíblia diz que de maneira nenhuma ele lança fora. Tá? Também é todo aquele que invoca o seu nome, todo aquele que invocar o meu nome, serei salvo. Né? E invoca o seu nome, será salvo, né, da perdição. Essa imagem também está nos falando muito bem a respeito disso, de salvação. Bom, e a nossa conclusão, nós concluímos dizendo que o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independentemente de mérito pessoais. Independente de mérito pessoal. Por isso o Senhor convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os que aceitarem a este convite são predestinados, tá certo? São predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então, os que aceitarem esse convite são predestinados a serem o quê? A serem conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho? Sim. A ser eleito. A ser eleito. A eleição está aqui. Ó. A eleição está aqui. Ó. Ser conforme a imagem do Filho de Deus. Aqui é a eleição. Aqui é o final. O final está aqui, a glorificação. É aqui que é o final. Tá certo? Então não está lá no início. Está aqui. Ó. Então aqui é a eleição. Então uma vez salvo, não é salvo para sempre. Temos que chegar aqui para ser glorificado. Olha, Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Amém, amados? Foi bênção para você? Então, cliquezinho, aí dá um joinha, nos ajude aí na divulgação desta videoaula. Ela foi um pouquinho longa hoje, mas é bênção e é bom para nós conhecermos aí, né, a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.